Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje, dando continuidade à leitura do livro de Êxodo, leremos os capítulos 13, 14 e 15. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, te louvo, te agradeço, Senhor. O Senhor é um Deus que corrige aquele a quem o Senhor ama e nós somos gratos, Deus, pelas correções, somos gratos pelo alinhamento a Ti, Senhor. Nós somos gratos, Pai. Eu sou grata ao Senhor porque o Senhor vai nos alinhando, o Senhor vai nos podando, nos lapidando. Muito obrigada, Deus. Continua conosco, nos dá o entendimento da Sua palavra, abra os nossos olhos, nos dê aquilo que é necessário, Senhor, para que a Tua palavra entre em nós e nós não apenas memorizemos ou tenhamos o conhecimento, mas que nós tenhamos a praxis, a prática da palavra que o Senhor colocou para nós, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Bom, então, Êxodo capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia, no qual saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou desse lugar. Não se comerá pão levedado. Neste dia, no mês de Abibe, vós saístes. E será que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, uma terra que mana leite e mel, que guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pão asmo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo: isto se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás esta herança a seu tempo, ano após ano. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te der que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. E todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E acontecerá que, quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Tu lhe dirás: por força da mão o Senhor nos tirou do Egito, da casa de servidão. E aconteceu que, quando Faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos de meus filhos. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito.
E aconteceu que, quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. Êxodo capítulo 14. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele acampareis junto ao mar. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo, e eles disseram: por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem e tomou o seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens do Egito e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que não havia sepulcro no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinho, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por nós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu leva o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o. E os filhos de Israel irão por solo seco
pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que se não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que, na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem e incomodou o exército dos egípcios e torceu os eixos das rodas de suas carruagens para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este canto ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e o seu exército. Seus capitães escolhidos também foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram.
Desceram às profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. E na grandeza da tua excelência derrubaste aqueles que se levantaram contra ti. Enviaste a tua ira, que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas as águas amontoaram-se, as correntes pararam em pé como um montão, e as profundezas coalharam-se no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo, meu desejo se fartará neles. Desembainharei a minha espada, minha mão os destruirá. Tu sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Tu estendestes a tua mão direita e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduziste o povo que resgataste. Com a tua força os guiaste à tua santa habitação. O povo ouvirá e temerá. A dor tomará os habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se maravilharam. Um tremor apoderou-se dos homens poderosos de Moabe. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza de teu braço. Emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse o povo que tu adquiriste. Tu os levarás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para nele habitar, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre e sempre, porque os cavalos de Faraó, com as suas carruagens e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor trouxe novamente sobre ele as águas do mar. Todavia, os filhos de Israel continuaram por terra seca no meio do mar. E Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondeu: cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e seu cavaleiro ele lançou no mar. Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore que, quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doce. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. E disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim,
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Amém? Uau! Emocionante, né? Um cântico maravilhoso. Bom, então Deus abençoe a sua vida, excelente leitura e nos vemos no próximo vídeo. Amém? Ainda com a leitura de Êxodo. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.